Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca Podcast aprender é resistir. Olá, que bom que você está aqui com a gente no afroeduca.com. Nós somos um espaço, dedicado a transformar as histórias, a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, pulsante mesmo. E cada conversa nossa, ela parte de uma canção original lá do canal Afroeducasound. A gente traz reflexão, traz contexto histórico e tenta explorar os caminhos pedagógicos que a música abre pra gente. Hoje, a nossa inspiração é a canção sobre João Mulungu. As fontes que a gente usou foram a biografia dele, o contexto histórico ali do Recôncavo Baiano na época e, claro, a própria música que vem com umas notas didáticas bem legais. A ideia é, mergulhar na trajetória desse líder, entender a luta dele, o legado, usando a música como nosso fio condutor. Mas para a gente começar a sentir a profundidade disso tudo, acho que é essencial olhar para o tempo e para o lugar onde ele viveu, né? Exatamente. A gente está falando da Bahia rural, segunda metade do século XIX, logo depois da abolição. E é crucial entender, que essa liberdade veio no papel, né? Mas na prática, para a maioria da população negra, a história era outra. Sem acesso à terra, sem cidadania garantida de fato. O que continuou foi a exclusão, a violência. É nesse cenário, um cenário bem complexo e adverso, que figuras como João Mulungu se tornam, faróis, de organização, de resistência comunitária. Que figura ele era? João Mulungu, ele surge como uma liderança quilombola, fundamental, descendente direto de africanos escravizados. Ele tinha uma conexão muito forte, visceral mesmo, com a terra. Algo que ia além da posse, Era espiritual. A vida dele era muito ligada à religiosidade afro-brasileira, o candomblé ali como um pilar e um respeito enorme pelos saberes ancestrais, conhecimentos práticos e espirituais herdados. A canção que guia a gente captura isso de um jeito muito poético no primeiro verso, olha só. No chão vermelho do recôncavo profundo, fez da floresta seu coração. Lindo, né? É fascinante observar isso, como a música consegue traduzir essa relação tão profunda. A biografia descreve ele como um guardião da comunidade, um curador, não só de doenças do corpo, mas da cultura, do espírito coletivo mesmo. Essa ligação com o território, com a espiritualidade, não era só um traço pessoal dele, entende? Era a própria ferramenta da luta. Ele via a terra e a fé como fontes de poder, de autonomia, para enfrentar um sistema que queria negar justamente isso. E essa luta foi, intensa. Aqui a história ganha uns contornos bem dramáticos, Mulungu bateu de frente com os interesses dos grandes proprietários rurais. Combateu a grilagem, aquela prática horrível de tomar terra com documento falso, as expulsões violentas das comunidades, a tentativa constante de criminalizar, de apagar a cultura de matriz africana. O segundo verso da canção é direto ao ponto. Os latifúndios chegaram ferozes, com grilhos modernos, com leis atrozes. Esses grilhos modernos... São as novas formas de controle, de opressão que surgiram depois da abolição formal. E a resistência dele, foi multifacetada. Mostra uma inteligência estratégica e comunitária muito grande. Ele não só organizava o pessoal em assembleias para decidirem juntos, mas também usava os rituais religiosos. Isso era chave. Para fortalecer, o espírito de luta. Exato. Fortalecer os laços, o espírito, buscar a proteção espiritual. A articulação também era fundamental. Ele buscava alianças com outras comunidades, outros quilombos, e, muito importante, ele se dedicava a passar o conhecimento, a história de resistência para os mais jovens. De forma oral, A casa dele era mais que uma casa, era um centro vital,
Terreiro, escola informal, espaço de cura, de conselho. Era ali que ele reforçava aquela mensagem que a música pega, a importância de não voltar atrás, de não ceder. Uma trajetória de luta intensa que termina num desaparecimento meio envolto em mistério, né? O que só fortalece o legado dele e transforma em mito. A ponte da música toca nesse ponto sensível, e quando sumiu na noite sem lua, mas dizem que ele virou encantado. O que significa isso, virar encantado nesse contexto? Olha, se a gente conectar isso com as cosmologias afro-brasileiras, o encantado é alguém que transcende a morte física. É a crença de que a pessoa não morreu, mas se transformou. Virou uma outra forma de energia, uma força espiritual que continua presente, atuante. Ah, entendi. Especialmente em locais sagrados, tipo matas, cachoeiras. Então, o legado do Mulungu não é só uma memória histórica, é uma presença viva. Ele continua inspirando comunidades quilombolas que ainda hoje lutam por terra, por direitos. A história dele é recontada, celebrada. Nas festas, né? Sim, em festas, rodas de samba, cantigas. Como diz o refrão final da música, João vive em cada celebração. E a música, nesse contexto, funciona como um veículo poderosíssimo dessa memória, uma ferramenta pedagógica que emociona e ensina ao mesmo tempo. Então, o que fica pra gente dessa imersão toda, a história do João Mulungu, ela ressoa como um símbolo muito potente da resistência negra no campo, né? Da luta incansável por terra, por dignidade, pelo direito de existir com a sua cultura. E a música, como essa que a gente ouviu do Afroeduca Sound, tem esse poder único de conectar a gente com essa herança, não só pela razão, mas pela emoção. Afinal, como a gente diz aqui, aprender com música é lembrar com o coração. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta, talvez, para refletir. De que maneira a musicalidade, a oralidade, que foram tão vitais na história do Mulungu e na cultura afro-brasileira em geral, como elas continuam sendo, hoje em dia, ferramentas essenciais para preservar e para disseminar narrativas de resistência. Narrativas que, como a dele, desafiam as versões oficiais da história, né? E fortalecem identidades que seguem aí em luta por reconhecimento e justiça. Uma reflexão muito boa para a gente levar. Em nome do afroeduca.com, a gente agradece muito a sua companhia nessa jornada e fica o convite. Se inscrevam lá no canal Afroeduca Sound no YouTube, curtam os vídeos, explorem as outras músicas, outras conversas como essa e acompanhem as novas histórias que estão sempre chegando por lá. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender.